Hoje à mesa temos alguém que não só lê os mercados, como os interpreta como uma lente macro, crítica e provocadora. Henrique Tomé é um analista financeiro apaixonado por macroeconomia e um dos nomes mais respeitados quando o assunto é ler o mundo para além das manchetes. É presença habitual nos principais meios de comunicação social, moderador do XTB Talks e, talvez mais importante, o criador do Trading Value, um projeto que nasceu da necessidade de ir mais além da informação superficial e trazer valor real para quem quer compreender o que move os mercados. Neste episódio falamos sobre política, geopolítica, ciclos económicos, riscos invisíveis e o comportamento quase irracional com que muitos continuam a investir nos dias de hoje. Se procuras certezas, este episódio não é para ti. Mas se queres questionar o que sabes sobre o mundo e como ele se traduz em oportunidades, estás no lugar certo. Agora é... Olá, muito bem-vindo, Bem-vindo, Henrique. Bem-vindo ao Mesa para 3. Obrigado pelo convite. Aqui começamos sempre com um brinde. Cheers. Já aqui é com uma tradição. O nosso caminho. Olha, e o nosso podcast começa sempre aqui com umas perguntinhas quebra-gelo. Ok. Algo assim simples. Assim, uma coisa assim muito simplesita. Qual é que é o prato que te faz sentir em casa? É assim, há várias. Diria que, como não é muito frequente, o bacalhau. Bacalhau, mas temos mil e uma maneiras de Qualquer tipo de bacalhau. Qualquer um, espetacular. Qualquer um, ótimo. E bebida preferida, tens? Álcool ou sem álcool? Isso agora é que me vais dizer. Gostei. O que é que vais dizer? Bem, bebo muita água, por isso. Fora da água, Sim, mas por exemplo, para comeres o teu bacalhau. provavelmente água. É? Pronto, então está Água é bem. vida. Água. Portanto, é isso mesmo. Se tivesse que escolher uma palavra para te definir, qual seria e porquê? Analítico, talvez. Ok. Boa. Boa, muito bem. E música? Tens alguma música que represente a tua vida? Não, acho que não. Gosto de muitos tipos diferentes de música. Acho que é muito difícil de dizer um em específico. Também não era capaz. Também não era não. Olha, eu agora estou a comer, tens que ser tu. Ok. Como é que surgiu, e vamos aqui fazer um pouco de introdução, como é que surgiu o teu interesse pelos mercados financeiros e pela macroeconomia? Yeah. Foi um processo, muito honestamente. Tenho 28 anos, já procuro sobre o assunto desde os 17 e comecei a investir aos 18. Uau. Na altura estava em Londres e lá é um choque muito diferente. Portanto, lá apanhei o Brexit. Sim. E o mercado estava muito volátil. E lá a cultura financeira é totalmente diferente de cá. Lá qualquer estudante universitário investia. Aqui, mais tarde. Mas investia de forma um pouco diferente da que aos dias de hoje vemos. E foi a partir daí que, falar lá com amigos, que aquilo começou a puxar. Na altura usei a plataforma Plus 500 e pronto, e comecei a ter interesse realmente com o dinheiro que investia, as flutuações no mercado, a flutuação do meu dinheiro, os motivos pelos quais determinados ativos se movimentavam. Comecei com o petróleo e depois acabei por ir para Forex e fui experimentando um bocadinho de tudo. Mas foi um acaso, não foi nada planeado. Eu estava em Londres, na altura ainda estava um bocado indeciso se ia ou não para a faculdade. Estavas a estudar lá? Não. Vivias lá? Estava a trabalhar. Boa. E pronto, e aquilo acabou por ser um gatilho para eu começar a ter um foco mais na parte académica e começar a ter alguma vontade para começar a estudar. Comecei a estudar, depois voltei para cá. Acabei por não acabar o curso, mas à medida que ia estudando, ia aprendendo para mim. Lembro-me muito na altura, comprava livros no LX e tentava muito que os negócios fossem feitos em mãos, porque tentava meter conversa com as pessoas para perceber um pouco mais, bem, se esta pessoa está a vender um livro, deve saber um bocadinho mais do que eu. Então eu tentava perceber um bocadinho o que é que as pessoas faziam, o que é que investiam, também para ir absorvendo um bocado. E foi muito isto, em boa verdade, foi muito autodidata da minha parte, portanto fui aprendendo sozinho. Enquanto estudava, ainda no primeiro ano, depois tive a oportunidade de trabalhar part-time numa corretora,
Acho que até arrisco-me a dizer que fui o rapaz mais novo de uma corretora, portanto, na altura tinha 19 anos. Uau, isso E Mas uma corretora portuguesa, não? russa. Ah, Mas tinha temos escritórios poucas, cá. não, porque temos muito poucas. Por isso é que Exato. Sim, cá temos muito poucas. E pronto, e aí eu decidi, ok, posso passar full time e então vou sair um bocado agora do meio académico. Desisti da faculdade, dediquei-me a isso. Depois tive um tempo em que estive a fazer outras coisas, mas também ligadas ao investimento. Mais tarde, aliás, recentemente, depois acabei por tirar uma pós-graduação na nova SBE sobre mercados financeiros. se calhar foi colega do Vítor. é Foste capaz. colega do Vítor. O Dr. Vítor, Tens que me oftalmologista. falar sobre isso, porque eu acho estou que interessado. não. Não sei quando é que ele teve, não sei quando é Pois, que tiveste a exato. acabar, porque o Vítor acabou, foi o ano passado Há também. pouco tempo, mas eu estou muito interessado em fazer essa pós-graduação. Já Pois é, já falámos sobre isso. Já tínhamos falado sobre isso, sim. Olha, mas eu tenho vou ter que cortar aqui a palavra antes que perca esta pergunta que tenho na cabeça, porque falaste aí de uma coisa que eu achei super curiosa e que se liga muito àquilo que eu faço, não é? Que é, porque é que tu achas que em Londres todos os estudantes universitários começam a investir muito cedo? É educacional? É cultural. Londres Porque é a capital... porque começa desde muito cedo a falar-se de dinheiro, quer em Exato. casa, quer nas escolas, certo? Pronto, antes do Brexit, Londres era a capital financeira da Europa. E a parte cultural é fundamental. A percepção que as pessoas têm sobre o dinheiro é totalmente diferente e a percepção que as pessoas têm de riqueza em Londres é totalmente diferente da percepção que um português tem de riqueza. E o valor que dão ao dinheiro também é totalmente diferente ao valor que nós damos ao dinheiro. Às vezes o conhecimento faz com que haja menos aversão ao risco. Nós cá, culturalmente, também temos muita aversão ao risco, Porque mas há falta não de é conhecimento. pela parte do risco em si, muitas vezes é pela falta do desconhecido. Não sabemos o que é que estamos a investir, é super natural, não é? Eu também não, por vezes, não quero investir em algo que eu não conheço ou que não domino. Mas acho que é muita a parte cultural, portanto, acho que nesse nível, por isso é que eu estava a dizer que estavam muito mais avançados e por isso é que experimentavam depois produtos mais sofisticados, como é o caso dos derivados, que aqui tem uma conotação um bocado tóxica. Tóxica, sem não dúvida. mexam, não Sim. tocam. Exatamente, mas Sim. que não é o bicho-papão dos portugueses, mas na verdade não deveria ser, porque não é assim tão tóxico, depende um bocado da utilidade que se dá. No Brasil usa-se imenso. Sim. Exatamente, Brasil usa mesmo os brasileiros têm muita influência americana, Muito, usam acabam muito por ser derivados, mais- muito derivados. mais avançados até do que nós, e isso vê-se também na parte mais institucional, em que há empresas bastante grandes e que cá não temos nenhuma referência, não é? Exato, nenhuma mesmo. Há uma muito grande lá, que é assim, tem um escritóriozinho cá, mas que não faz nem um terço. Aliás, nem é um terço, é nem um 30 do que faz lá, não é? Mas qual empresa? A XP, por exemplo. Exato, é bastante Sim, conhecida. claro, sim. A XP, Exato. por exemplo, que é rainha nos derivados. Exatamente. Sim. Bem, qual é que achas que é o papel dos analistas hoje em dia na era da informação instantânea e das redes sociais? É que nós vemos uma praga muito grande de toda a gente hoje em dia fala sobre investimentos, sobre derivados, sobre Derivados não falam. Forex. Achas que falam Alguns derivados? falam nos canais do Telegram e essas coisas assim. Qual é que é o papel, o que é que tu consideras que é o papel de um analista de mercado nos dias de hoje com esta informação tão instantânea? Assim, eu acho que isto é um mercado que tem muitos conflitos de interesse. Acho que é muito difícil conseguir filtrar aquilo que é de valor e o que não é de valor. Sim. E depois é um mercado que envolve dinheiro, ou seja, é muito mais sensível do que todos os outros mercados. E é algo que mexe muito mais com a parte emocional do que com a parte racional das pessoas, porque é o dinheiro. As pessoas, mesmo que achem que determinados produtos que estejam a ser vendidos ou determinada informação possa não ser correta, aquilo pode mexer ao ponto em que as pessoas, por via da parte emocional, acabam por acreditar. A verdade é que o papel do analista é um bocado ingrato também, porque há um provérbio que eu agora não sei de cor, mas que o analista, e agora contra mim falo, mas a melhor coisa que consegue fazer é prever o passado. Eu entendo perfeitamente, exato. Mas eu entendo o provérbio Sim. também, porque a verdade é que acho que ninguém consegue ter garantias do futuro. Aquilo que nós conseguimos ver, e é em qualquer outra profissão, há pessoas... tendências, não é? E não é só, é argumentos. Portanto, se eu argumentar bem, é naturalmente que, possivelmente, hei de conseguir gerar melhor uma ideia do que a outra pessoa. Mas é a mesma coisa se eu for ao médico. Se tiver um médico que vai utilizar outros recursos, vai conseguir diagnosticar melhor do que outro. Há bons e maus profissionais. O papel do analista, eu acho que em Portugal é importante. Porquê? Porque acaba por ser uma autoridade em que tem alguma credibilidade. Sim. E é verdade, estamos num meio em que há muita desinformação.
lá está como eu disse, eu quando voltei acabei por ver muitas tendências cá em Portugal. Apanhei um bocadinho os programas multinível, os esquemas em pirâmide, depois começámos a ver a parte do tal Forex, em que até os dias de hoje associa-se Forex a trading, o que não tem nada a ver, ou Forex a alavancagem, portanto há conceitos que nem sequer estão bem assentes neste momento, portanto também não é de admirar que não consigamos... Temos um nível de literacia financeira muito baixo. Exato, mas lá está, mas daí não deve ser... extrapolado nessas conclusões. Sim, e não deve ser fator de admiração o facto de não sairmos ainda dos ETFs. Okay? Sim. Se nós um ainda nem sequer percebemos o papel do derivado, e quando se fala dos derivados é-se logo atacado com as opiniões que se tem, é normal que as pessoas só vejam o ETF, o DCA e está feito. Mas porque eu acho que aí tem muito a ver exatamente com o que tu estás a dizer, e voltamos aqui um bocadinho à pescadinha de rabo da boca da educação, não é? E da literacia financeira. Porque fala-se muito de instrumentos financeiros e não primeiro na classe de ativos. E eu acho que é muito importante as pessoas primeiro perceberem que existem classes de ativos e depois existem dentro das classes de ativos instrumentos financeiros que podem ser alocados. As pessoas devem ser instruídas muito, em primeiro lugar. E por isso é que eu acho que isto podem levar um bocado a mal, mas acho que é natural haver tantos esquemas e tantas pessoas a serem broladas, porque na verdade quem é brolado, a maior parte das vezes a culpa é nossa, não é da pessoa que está a alimentar o esquema, porque somos nós, voluntariamente, que nos deixamos ir pelos esquemas, e isso é muito devido à falta de conhecimento, à falta de informação, mas que eu acho que é um processo natural, porque lá está, há 10 anos nós não tínhamos a percepção que temos hoje sobre o investir. Há 10 anos não tínhamos essa preocupação, agora temos. E é natural que começamos pelo ABC do investimento. Começamos com o ETF, olhamos para o certificado Aforro e vemos que, como está indexado às taxas de juros, é quase o Holy Grail, porque é risk-free, é capital garantido. Portanto, é natural que ainda estejamos nesta fase. Agora, é verdade também que precisamos, se calhar, de alguma forma de criar uma estrutura sólida, como os ingleses dizem, ter uma foundation, para ter bases, porque nós, na verdade, andamos a saltar de poça em poça, a experimentar um bocadinho tudo, e experimentamos durante sem ser uma muito forma pouco tempo, não é? exatamente. E sem ser de forma estruturada. E daí, acho eu, na minha opinião, termos a parte dos derivados com uma conotação tão negativa, em que, de facto, houve uma tentativa de experimentar em massa, mas essa tentativa acabou por ser mal sucedida e as pessoas tiveram más experiências, não quiseram mexer mais e foram dizer às outras pessoas que também não funcionava. Exato. E começou-se a criar esta crença de que é esquema, é fraude, é esquema de pirâmide também, não sei, fazem uma data de conexões que às vezes nem fazem sequer sentido, não é? Por isso eu acho que nós, na verdade, temos um longo caminho pela frente. Então, queres aproveitar esta audiência para explicar primeiro? Porque às vezes a gente também tem que olhar para a audiência, que é tentar explicar de uma forma simples, primeiro, o que é um derivado. Se calhar há muita gente que nem sequer sabe do que é que tu estás a pensar que é derivadas, que ainda pensa que estamos a falar só de matemática. Exato. O que é um derivado e quais é que são, ao fim e ao cabo, os benefícios. E eu não dizia, há sempre, obviamente, coisas menos positivas nos derivados. Portanto, basicamente, riscos e oportunidades que as pessoas possam ter. Então, se calhar, eu começo a responder por aquilo que eu digo a maior parte das vezes, que é, há uma coisa que é chamada a curva do risco, e que nós temos que perceber que o mercado funciona por assimetrias, ou seja, isto de forma muito simples. Em teoria, se eu vou assumir mais risco, em teoria eu vou possivelmente ganhar mais. Se eu vou assumir menos risco, eu em teoria vou receber menos. E é um bocado com isto que em primeiro tem que olhar. E às vezes o risco não é visível, mas é visível pelos retornos. Se eu vejo um investimento em que me está a dar uma rentabilidade de 400% ao ano, então porque é que ele tem um risco bastante alto. E eu estou a dizer de forma muito, muito simples, de propósito, para se entender. Se eu olho para um certificado Aforro em que diz lá capital garantido, eu não estou à espera que aquele me dê nem sequer 10% ao ano. A não ser que eu tenha taxas de juros altíssimas. Mas já está a ser simpático, porque ele ainda conseguiu ter 2 dígitos. Sim. Exato. Eu pensava que ele ia falar, não estamos à espera que ele dê 4%. Exato, eu estou a exagerar de propósito. Claro. Exatamente. Portanto, logo aí temos que pensar nisso. E depois há vários instrumentos financeiros. O que é isto? Vários instrumentos financeiros são várias formas que nós temos para investir no mercado, para ganhar exposição. Eu posso comprar, vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar o ouro. O ouro tem tido um desempenho bom este ano, o ano passado, os últimos 5 anos. Bom,
Podíamos aqui entrar pelos motivos, mas acho que não adianta. Mas, de facto, tem subido muito, tem valorizado muito. Este ano, acho que já mais de 30%, ou pelo menos já teve. Eu tenho várias formas de comprar ouro, ganhar exposição a ouro. Posso pela mais convencional, que vou a uma loja... compro ouro físico. Ouro físico, ok, mais convencional, claro. 1 grama, 15 gramas, um lingote, se tiver muito dinheiro, o que for. Posso comprar o ETF, spot, ou seja, do ativo físico, ou até posso comprar um ETF de empresas que mineram ouro. Ou posso, indiretamente, ter exposição ao ouro, como compro uma empresa em que tenha exposição ao ouro, que é o que o Warren Buffett fazia, com a Barrick Gold, em que é uma empresa em que o core business é na parte de extração do ouro, então aquilo tem uma correlação tão alta, para além, depois tem outros riscos, mas que é o risco da empresa e o risco do mercado. Mas o preço, o desempenho da empresa haverá de estar muito próximo do desempenho da matéria-prima. Ou seja, eu tenho estas formas, depois tenho mais uma adicional, que é pelos derivados. O que é o derivado? O derivado é uma forma de nós... O que é um derivado? Um derivado, nós estamos a negociar algo que nós não temos. É um ativo subjacente. O que é isto? Eu, quando estou a negociar o ouro, derivados do ouro, eu não tenho ouro em minha posse. O que eu estou a fazer é, vamos imaginar, estou a negociar um sintético em que eu consigo beneficiar se o preço está a subir ou se está a descer por via da alavancagem. Okay? Que varia. Pronto, isto é bom porque, ou pode ser mau, depende do ponto de vista. Estou alavancado, ou seja, o meu dinheiro, quando está investido, vale mais do que se eu comprasse diretamente na loja 500 euros. E aumenta a possibilidade de eu ganhar mais em menos tempo. Porquê? Porque eu estou alavancado, ou seja, as flutuações no preço, 1% de alavancado de 30 vezes, é diferente do que se eu comprar diretamente os 500 euros. 1% não é quase nada. Ou seja, é esta forma que nós podemos ter em termos de instrumentos financeiros. Agora, se é bom ou mau, é um bocado subjetivo, depende um bocado da apetite do risco de cada um de nós. Qual é o papel? E do conhecimento em si, de como é que funciona, ao fim e ao cabo, exatamente, a exposição ao derivado. Exato. Qual é que é o papel, em termos gerais, do derivado? Normalmente é visto como uma forma para fazer cobertura do risco. Ou seja, isto significa o quê? Vamos imaginar, eu tenho exposição ao S&P, mas eu não quero vender unidades de participação no ETF, ou eu não quero vender as minhas ações da Apple. Então, na teoria, eu vou ao mercado, short, vendo, e se efetivamente o mercado começar a cair, eu estou a ganhar dinheiro com isso. Se começar a subir, haverá de haver ali um nível máximo de perda definido por mim ou pelo mercado. Portanto, se eu tiver margem para aguentar os movimentos ou um stop. E é muito este o papel do derivado. Agora, resumindo ainda mais, que é aproveitar as flutuações num ativo em específico. O que é preciso? Volatilidade. Se eu for negociar um ativo em que seja pouco transacionado e não tenha muita volatilidade, vou dar um exemplo, o cobre ou madeira, que também é possível, se calhar não vou ter uma experiência muito boa, porque aquilo não se mexe muito, os spreads são caros, portanto não vai de nada ser uma boa experiência. Mas este é muito o papel dos derivados, é fazer o tal trading, aproveitar oportunidades de curta duração e beneficiar disso. Há N estratégias para fazer, não há nenhuma melhor do que a outra, mais uma vez depende um bocadinho do grau de conhecimento e o grau de risco e do estilo de vida que nós temos, consoante o tempo que dispensamos. Sim. Portanto, acho que é um bocado a definição simples, muito simples do derivado. É só importante também só esclarecer, que tu falaste disso, mas só aqui muito, que é aquilo que o Henrique estava a explicar, que no derivado a gente pode utilizar, podemos apostar contra, eu não gosto de dizer a palavra apostar porque depois as pessoas pensam investir contra. Investir contra ou a favor do derivado, portanto pode ser na subida ou na descida. E não quero entrar muito em pormenor, mas há vários tipos de derivados. Nós aqui conhecemos os CFDs, mas nos Estados Unidos não há CFDs, há futuros e opções. E há a Nancy Pelosi, que é muito conhecida pelas calls e as puts que vai pondo. É a melhor trader de sempre. Nancy Pelosi acho que até bate o Warren Buffett tem ali há alguns anos. Mas isso nós podemos estar aqui a falar sobre outras questões americanas, mas é muito interessante essa questão que é as pessoas tendem a olhar para o mercado apenas com ETFs, certificados de aforro, índices, SP500 e a exposição a ações individuais. E há um leque tão variado e tão vasto de instrumentos, até falaste no cobre,
na madeira, que são coisas que, que até o sumo de laranja é possível negociar em bolsa e as pessoas pensam, mas até o sumo, até o cobre, Claro, são matérias-primas. até a comida pode ser negociada. Mas é só para contar aqui uma história sobre a madeira. Eu comprei madeira em 2020, entre 2020 e 2021 por causa da pandemia, e foi um dos melhores negócios que eu fiz nos últimos 10 ou 5 anos, porque realmente as matérias-primas, como base da economia, são algo excepcional para um investidor poder ter aqui algum edge e poder ter alguma diversificação de não só ações ou ETFs. Aqui uma pergunta. Desculpa, olha, a título de curiosidade, as matérias-primas são fundamentais para multinacionais. Exatamente. A Gal tem departamento de trading, a REN. Todas, até as cimenteiras, que as pessoas muitas vezes nem madeira pensam. Também. E a Navigator tem que fazer, dentro dos derivados, se calhar as empresas usam mais os forwards, que são contratos sem alavancagem, em que fazem para mitigar o efeito da flutuação no preço da matéria-prima, que é a cor do negócio. Ainda na altura da pandemia, um ano ou dois a seguir, eu estava a falar com um empresário em que ele ficava em uma cadeia muito conhecida, que eu não vou dizer o nome, de croissants, e ele estava-se a queixar que é muito difícil estar a fazer um preço para os croissants que eu estou a vender, porque o preço do fiambre e do queijo semanalmente está sempre a mudar. E eu às vezes tenho semanas que tenho mais margem, tenho outras semanas que tenho menos margem. Isso do ponto de vista do negócio é difícil de gerir. O que é que as empresas, quando são grandes, fazem? Têm estes departamentos para mitigar o efeito da... Sim, tem muitos, era isso que eu estava a dizer, porque depois estes departamentos de trading nas várias empresas, não só para as matérias-primas que eles próprios usam para a produção do seu material, como também muitas vezes para exportar o seu material como produto final. Exatamente. Portanto, estes departamentos de trading funcionam nas duas vertentes. Porque, por exemplo, uma das coisas que a maior parte das pessoas, toda a gente sabe, quando foi as cadeias de disrupção, quando houve a disrupção das cadeias, de que parou tudo, mas isso também é transacionado nestes departamentos de trading. Portanto, as viagens, o nós podermos fazer porque aquilo ao fim e ao cabo a gente estamos a comprar o frete da embarcação e aquilo também tem flutuações. Exato. E portanto estes departamentos de trading também fazem isso. Portanto, é no offshore e no onshore, ao fim e ao cabo, que esses departamentos de trading funcionam. Mercados financeiros é o dia-a-dia, na verdade. Nós conseguimos quantificar, qualificar e negociar quase tudo o que acontece na economia. É verdade. E às vezes as pessoas não têm essa noção, não é? Que às vezes 10 minutos, por exemplo, num porto, de um barco parado num porto, ou não conseguir atracar, que são muitos milhares de euros, dependendo obviamente da empresa e do negócio que estamos a falar, mas estamos a falar muitas vezes muitos milhares de euros que, sem dúvida. que estão ali naquele departamento tipo a sofrer, que falta um papel e a gente não consegue entrar com o barco. Eu sei porque já passei muitas vezes por esse drama. Henrique, na tua opinião, consideras que a diversificação continua a ser chave para mitigar riscos ou existem abordagens mais adaptadas ao que se vive hoje em dia no mercado financeiro? Eu acho que não devemos adotar um modelo standard, ou seja, que todos nós temos necessidades diferentes. Nós os dois temos idades diferentes, portanto eu à partida hei de ter um portfólio diferente do teu. Agora, depende, mais uma vez, acho que este podcast vamos falar muito disto, que é parte do perfil de risco e o grau de conhecimento. Não precisamos ser todos investidores, não é? Portanto, eu acho que aí, se para uma pessoa comum, acho que diversificar é fundamental, porque há ciclos económicos, há alturas em que vemos a tecnologia a disparar, outras vezes a derreter. Vemos agora o ouro a subir, mas o ouro, apesar de ser um ativo de refúgio, em momentos de crise derrete, tanto como o índice. Temos o dólar a valorizar de quando em quando, e isso afeta também o comportamento do próprio portfólio. O dólar já desvalorizou 10%. 10%. E 8,5%. E está num canal descendente. Exatamente. E está num canal descendente. E 8,5% só este ano face ao euro, ou seja, quem está a perder em equity, em dólar, ainda está a levar 2 vezes a talhada, porque se vendesse ia perder com o câmbio. Portanto, eu acho que diversificação é chave. Agora, muito ou pouco, depende um bocadinho do conhecimento, depende... E também do tempo, não é? Do tempo, exatamente. Se uma pessoa não tiver muito tempo e tiver... Pronto, lá está, que depois também depende das classes de ativos que estamos a falar nas carteiras, mas se formos aqui para aquilo que é mais tradicional em Portugal, quer dizer, uma pessoa que tenha...
Eu já vou falar só de mim, 6 ou 7 empresas numa carteira, caramba, já exige aqui Exato. algum tempo para uma pessoa estar a acompanhar os negócios, não é? Mas olha que eu vejo investidores que acham que diversificar é ter 20 ou 30 ativos. Seja ETFs, Mas por isso é que eu estou a ações, dizer, quer mas dizer, é que independentemente, já nem estou a, há é aqui isso que uma eu estou a dizer, linha. já nem estou a falar de ter 7 ações diferentes, já estou a falar de ativos, vá, de Sim, ativos. sim. Lá Mesmo está. em ativos, obriga que tu tenhas capacidade para tempo. tu acompanhar Exato. 7 ativos diferentes. Lá está, nós não temos de ser todos investidores, mas também, e aliás, lá está, investir não é eu olho para uma ação e ok, vou comprar. Há muita forma e eu acho que isso é uma coisa que, se alguém quiser levar o investimento a sério, deve fazer, que é perceber o seu desempenho. Porque o meu portfólio pode subir 10% ao ano, o teu pode subir 40%, mas o meu é melhor do que o teu. Porquê? Porque eu estou a assumir menos risco do que o teu. É muito subjetivo esta parte. Sim, porque depois também está a história, ele se calhar no dia que for para perder perde muito mais dinheiro do que tu, e portanto, é tudo muito Pois, subjetivo. é subjetivo, mas há formas, há métricas de Com avaliação do certeza. desempenho. Como o atleta tem as suas certeza. métricas, no portfólio nós também temos isso, ou seja, as coisas não são assim tão Não são vagas. tão Há como se fosse uma carta de controle, não é? Há aqui Exatamente, uma mancha exatamente. que nós conseguimos ir controlando para cima e para baixo. Exato, não é quase Desde como- que se saiba o que é que se está a fazer. Há um painel e que dá para perceber, ok, tu estás aí bem, consoante aquilo que tu montaste, estás aí bem ou estás aí mal. E acho que, lá está, eu acho que isto aqui, eu não quero a responder subjetivamente a todas as perguntas, mas acho que, lá está, se nós quisermos ir um bocadinho mais a fundo na parte da diversificação, a partir do número de ações na carteira, já é indiferente de termos 49 ou 529, é indiferente, porque a correlação já não... Há um investidor que toda a gente conhece, que é o Ray Dalio, a Bridgewater, tem 900 ativos no portfólio. Daquele a partir do 20º já é indiferente, portanto já, como eles têm aquilo montado, já Sim, a adicionar mais exposição uma, retirar. vai se diluindo tanto com o tempo que a diversificação, aquilo já não é diversificar muito, mas claro, aquilo é um fundo muito grande, é o maior fundo privado do mundo, aí já faz um bocadinho de diferença na parte das empresas, mas na parte do investidor em si não precisa diversificar muito em quantidade, basta mais em setores, por exemplo. Sim. Olha, voltando aqui um bocadinho outra vez à questão da educação, qual é que é a importância da educação financeira na formação de investidores conscientes? Já falámos muito, obviamente, aqui do conhecimento, mas o que é que tu dirias, tendo em conta que nós estamos, eu acredito que estamos aqui numa altura em que eu às vezes também não tenho, parece que estamos aqui, nós também vivemos aqui um bocadinho na bolha, porque depois somos muito afetados pela questão do algoritmo, parece que vemos mais pessoas a investir e que vemos mais, mas eu acredito mesmo que temos cada vez mais pessoas um pouquinho mais conscientes, ainda não são muitas, mas já é um número muito maior, principalmente desde que eu comecei nisto, né? Eu já sou um bocadinho mais velhinha que vocês. Um bocadinho mais velhinha. O que é que tu dirias, tendo em conta que nós estamos a ter um nível de consciência, vou pôr as coisas assim, um nível de consciência maior para esta necessidade de que isto não é só forrar, é preciso a gente saber multiplicar dinheiro. O que é que tu dirias a estes novos investidores? É óbvio que a gente diz todos aquela máxima que investam em conhecimento, mas vamos ser um bocadinho mais concretos, não é? Sim. Então, mais concreto ainda, eu acho que devem experimentar tudo. Experimentar. Errar é muito isto que eu digo quando pedem conselhos, que é como tudo, eu comecei com pouco, todos começam com pouco e devem começar com pouco, mesmo que tenham mais dinheiro. Experimentem um bocadinho de tudo, com pouco dinheiro, à medida que vão ganhando mais à vontade, vão investindo com mais dinheiro. Eu acredito tanto nisso, eu digo isso muito para os adolescentes, sabes? É indiferente, sabes? Se eu tiver um portfólio de 10 milhões ou tu tiveres um portfólio de 100 euros, é indiferente, o princípio é exatamente o mesmo. Eu, se tiver 10 milhões, não sei mais do que tu. A única diferença é a experiência, entendes? Portanto, eu acho que isto o dinheiro aqui não importa muito. Importa sim o que tu fazes ao longo do tempo, e por isso é que o Warren Buffett é tão conhecido, porque é pela parte da consistência, e é a parte que ele diz muito. E é a questão da aplicação da estratégia independentemente do número, não é? Exato. Nós já tivemos aqui um gestor de fundos, de um fundo bem conhecido aqui em Portugal, e que quando lhe perguntámos qual é que tinha sido o maior erro que ele alguma vez tinha feito, ele diz que foi ter ido olhar para os euros de quanto é que valiam aqueles, na altura até foi 2% ou qualquer coisa, um erro que ele tinha cometido, Sim. imagina, numa transação que tinha feito, e enganou-se num zero. Só que estamos a falar de um fundo grande e aquele zero eram umas centenas valentes de milhares de euros. E ele diz que esse foi o pior erro dele. Porquê? Porque foi ver o valor em dinheiro e não em percentual.
Pois, exato. Porque na realidade, se ele tivesse mantido, pronto, obviamente depois foram feitas as medidas de mitigação normais, tudo certo, não sei o quê, mas ele diz que o maior erro foi exatamente esse, foi ter ido ver o valor em dinheiro e não continuar com o percentual. Pois é, isso. É assim, quando se tem pouco dinheiro, olhar para o percentual, se calhar não faz muito Não sentido. faz muito sentido, Mas- é melhor olhar para os euros, realmente. Mas o que importa é realmente experimentar um bocado tudo, ver o que é que resulta, e se está a resultar, lá está, com 100 euros haverá de resultar, e depois isto lá está, e é aqui que importa falar da parte do juro composto e o compounding e tudo mais, porque efetivamente funciona desta forma. Os meus 100 euros hoje, para o próximo ano, haverão de valer mais, mesmo que seja pouco. E é um bocado, é um processo, é gradual. Eu acho que, obviamente que há momentos, e nós vimos isso, e eu sou pró-criptomoedas já agora, mas vimos isso em que muita gente conseguiu fazer dinheiro a sério, Sim. porque vai haver sempre momentos no mercado em que haverão oportunidades, tal como a Nvidia, entre outras. E hoje fala-se do Web3, amanhã, daqui a uns anos, vai-se falar de outra coisa qualquer e haverão de haver outras oportunidades. Portanto, eu acho que é um bocado isso, e é muita parte comportamental que tu estavas a dizer indiretamente, e que o Warren Buffett também diz muito. Não é preciso ser muito esperto, nem muito aliás, não é preciso ser inteligente, é preciso lidar bem com a parte das emoções, não ser muito ganancioso e não ser desesperado quando o mercado começa a corrigir. Mas aí é importante a gente também desmistificar aqui um bocadinho essa questão, porque é assim, é só, mas o é só tem muitos quês, não é? Porque realmente, Exato, sim. eu acho que a descoberta de Daniel Kahneman com a economia comportamental foi realmente uma luz que se veio trazer para cima dos mercados, que não existia assim, e não estamos a falar de uma coisa relativamente recente, 2002 é uma coisa relativamente recente. Exato. E a economia comportamental veio mudar muito o jogo, não é? Porque quando a gente fala do é só, quer dizer, 95% de tudo o que a gente faz na nossa vida, independentemente de ser financeiro ou não, está diretamente ligado às emoções, não é? Exato. E portanto, eu realmente, e puxando aqui a brasa à minha sardinha, à educação financeira infantil, não é? É muito importante este caminho, e tu acabaste por aqui de alguma maneira, por isso é que eu quis ir repescar aquela tua experiência em UK, porque faz toda a diferença este caminho começar a ser feito muito cedo, porque há uma consciência e até uma criação de um conjunto de hábitos que tornam esse processo só mais fácil, não é? Exato, que é a parte cultural, lá está, isso muda tudo, isso é Muda peça-chave. o jogo, é peça-chave. Porque é importante as pessoas terem isso, que é assim, nós quando começamos isto mais tarde, é possível, claro que é, mas estamos a falar de reprogramações mentais, de um autocontrolo que é muito complexo, principalmente quando já estamos em fases adultas, não é? Exato, já temos experiências passadas que vão enviesar um bocadinho. Se não tivermos constantemente a monitorizar, a policiarmos, a nossa tendência normal do ser humano é voltar a repetir padrões. Portanto, quem pensa que faz estas coisas uma vez e eu estou altamente consciente dos meus vieses, eu converso imenso com ele acerca dos vieses. Porque isto é um engano. A gente, quando tem um viés, é para a vida. E a gente tem que estar constantemente a monitorizar aquele viés, porque ele vai voltar a qualquer momento. Exato, concordo plenamente. E eu digo isso porque, assim, eu tenho um viés comportamental, às vezes, de extremamente otimista. Quando gosto, por exemplo, de um determinado setor. E estou-lhe sempre a dizer isto, não é? Sim, é que eu gosto muito de... Não vou dizer aqui, que já falei muitas vezes sobre isso. Gosto muito de não sei o quê. Será que sou eu que estou a ver? Porque depois parece que a gente só vê coisas boas, não é? Exato. Mas eu sei que tenho esse viés. Mas se eu não estiver constantemente a monitorizar-me para isso, eu vou cair na minha própria armadilha, tanto na mesma consciente que eu tenho viés, não é? Mas pronto, isto é só porque realmente economia comportamental, neurociências, meus amigos, estudem, porque faz muita diferença. Não, totalmente, e o mercado é à base de emoções, e nós vimos agora com as tarifas, portanto nada estava a acontecer em concreto, só ameaças, e o mercado começou a derreter. E é muito assim, muito assim. Mas isso é aquelas velhas. Não, e depois a gente não pode viver. Não sei se concordas com isso ou não. Eu tenho isto muito para mim. Que é, hoje também estamos muito numa hype, mais em Portugal, claro, a gente tem que falar aqui no contexto. Que é vive-se pelos chavões, não é? Que é, há bocado estavas a falar dos pacientes e dos impacientes, que é assim, vamos todos comprar quando toda a gente estiver a vender, não sei o quê. Não é bem assim, calma, não é, a gente também não é o chavão e aquilo aplicado tipo à letra, sabe? Que é uma coisa que também me faz muita confusão, é as pessoas lerem uma frase e depois parece que não, aquilo aplicam aquilo constantemente, não é? Que é exatamente. Não, mas o não sei quanto diz que, calma, não é assim, aquilo é uma verdade. Lá está, não podem ser análises feitas ao olhómetro, há formas de quantificar as coisas. O achismo, a história do achismo. E achar que aquilo vale para tudo. Exato. Lá está, o achar que aquilo depois todo momento está certo. Mas o que eu vejo, quer em investidores iniciantes, ou até já que estão no mercado, há muito esta parte do eu acho que isto é bom,
Eu acho que esta empresa vai ser boa e muitas emoções e ninguém controla. Mas aí eu emoções concordo nenhumas. muito com ele, que é assim, tem que separar um bocadinho, tem que se começar a trabalhar, já estamos a entrar aqui neste caminho de mais literacia, de mais consciência, vá. Temos que começar a aprofundar um bocadinho esta consciência. Temos, que é, sim. tem que ser com dados, tem que ser com factos, tem que ser baseado em... Números, Exato, nós não precisamos ser todos experts. Analíticos e analistas, não é? E sermos Exato, não todos... precisamos ser experts, mas eu acho que é assim, é agora também um bocado em tom de crítica, mas nós estamos mal habituados. Se nós olharmos para os últimos 10 anos, não aconteceu muita... Tem acontecido, mas depois o ruído dissipa-se com o tempo. Sim. Nós, não quero entrar muito em detalhe, mas em 2018, 2019 tivemos quantitative tightening, mas depois desapareceu com o Covid, não é? Tivemos aquele mini crash e depois aquela subida exponencial. Sim. E desde aí, e se não fosse esse momento, estávamos constantemente não ver nada de mal a acontecer. A última grande crise financeira nos Estados Unidos foi em 2008, na Europa foi em 2012. Portanto, já há mais de 10 anos. Com isto, não quer dizer também que estou aqui como profeta da desgraça, que vai acontecer já, mas a verdade é que nós temos estado muito mal habituados. Mas a gente já sabe, essa é que é a questão nos mercados, que é, mas o que acontece não sabemos quando. Exatamente, isto de achar que vai acontecer, garantidamente não vai acontecer quando acham que vai acontecer. Se toda a gente acha que vai acontecer, não vai acontecer. Não, exato, mas a questão é assim, ela vai acontecer. Agora, quando é que ela vai acontecer, é que a gente não sabe quando é que é. Pois, mas agora este ano viu-se um bocado isso, já todos estavam à espera, não vai acontecer assim. Sim, não vai acontecer. Não, é que as pessoas a dizer, não, eu não vou comprar nada, não vou fazer nada, porque isto ainda vai cair mais. Exatamente. Ainda vai cair mais, quer dizer, já está em máximos históricos outra vez. O índice alemão está quase em máximos históricos neste momento, ou se calhar já está. Quando eu vim para aqui estava a 1%. Mas isso é aquela velha conversa do temos que comprar em baixa as pechinchas e não sei o quê. Está bem, mas a pechincha de hoje, ainda no outro dia acho que estávamos numa aula que tu estavas a analisar já não lembro que ativo é que tu estavas a analisar e agora também não interessa para porque senão vai já toda a gente a correr. Sim, claro, exato. Epá, e tu alguém perguntou para ir ver uma ação qualquer. Ação, epá, e aquilo que tu viste foi que neste momento ela até estava em mínimos históricos dos últimos 7 ou 8 anos. Exato. Portanto, a pergunta é, então, se calhar está na altura, se queres entrar, se acreditas, não é? Tipo, poça, já não batia ao mínimo há 7 anos. Pois está barato. Ai, mas é que já teve, não sei o que está bem, mas se calhar a tendência tem uma tendência de subida, está a bater um mínimo agora. É a tal questão, o que é preço, o que é barato e o que é caro. E o que é caro, exatamente, é que diz, está muito caro. Mas no mercado, o que é estar caro? Exato. Então, quer dizer, em 2010, no ano 2000, em 95, havia ações que estavam em máximos históricos e estavam caras. No entanto, passaram 20 ou 30 anos e elas continuaram a subir. Portanto, no mercado dizer está barato ou estar caro... Depende do momento. Depende de muita coisa. E de muita coisa, mas pronto, a história do momento nos mercados tem muito que se dizer. Mas é aí a parte divertida, é percebermos se estamos a comprar prémio ou estamos a comprar desconto. E aí não dá para fazer a análise ao olhómetro, não é? Claro. Não olhar para o gráfico, desvalorizou 50% ou 10% ou 90%. Isso aí é muito relativo. Mas essa é a parte mais fascinante, é perceber se ao preço é que nós estamos a ver, se aquilo realmente tem potencial para subir mais ou não. Mas aí é tal história, não se pode... Eu, pelo menos, sou muito apologista disso, e que é, na minha perspectiva enquanto investidora, eu uso os gráficos para me ajudar numa segunda fase de alguma coisa que eu já fui procurar ou que já fiz uma análise mais profunda, ou ao setor, ou à empresa, portanto eu já analisei ali um conjunto de parâmetros que para mim passaram, digamos Exato, assim, passou. Vamos à segunda fase. Pá, agora vou tentar ver aqui quando é que eu consigo entrar no melhor ambiente para mim. Exato. Para mim, porque pode até nem ser para ti. Olha, no contexto institucional, ou seja, profissional, a abordagem é muito isto. 80% é fundamental e 20% é técnica. Toda a gente usa linhas de tendência, toda a gente padrões de inversão de tendência. A única diferença é o ponto técnico, a técnica dá-te o ponto de entrada, seja para comprar ou vender. E a fundamental dá-te a duração. Diz-te que se o petróleo pode ter potencial para subir 2 a 3 meses e se na técnica se está a prémio ou desconto, se está caro ou barato. Está barato. Eu gosto desta abordagem híbrida, não é a única correta, mas eu gosto Eu gosto muito dessa abordagem. Eu sinto mais gosto. confortável. E vou-te dizer uma coisa, era uma coisa que eu não fazia, eu ia muito só pela questão da fundamental e etc. Mas eu sentia que estava muito na história do achismo, sabes? Exato. Mas sabes porquê? Porque a parte fundamental tem lacunas e técnica também. E a lacuna da fundamental é o timing. E a parte da macro também, sem que é, dúvida. eu consigo ter a macro. Olhamos para isto, dá-nos aqui a visão geral, não é? Mas eu não consigo ver ao detalhe o que é que está dentro do guacamole.
E eu aí com a técnica talvez consiga chegar lá. E é muito isto. Não me dá o timing, mas dá-me a visão geral da coisa. Para onde é que eu estou a caminhar, em que ambiente é que eu estou a investir. E depois a técnica dá-me, ok, ali podes comprar a tua Nvidia. Ou podes comprar o ouro, ou seja o que for. Exato. Acho que é um bocado isto. Exatamente. E acho que aqui mais importante do que agora copiar isto que eu estou a dizer é, lá está, é pensar, é assim que se estrutura as ideias. Não, e eu acho que é importante as pessoas também perceberem que às vezes, lá está, é aquilo que estavas a dizer, nem todos nós temos que ser investidores, nem todos nós temos que dominar a análise fundamental e a análise técnica. Estamos a dar aqui outras perspectivas às pessoas de que existem muitas maneiras, e eu gosto sempre de dizer isto, não há certo nem errado. Não é? Há aquilo que funciona para mim, há aquilo que funciona para ti. Exato. E até podemos concordar com as mesmas. Estamos aqui 3 pessoas que até concordam muito com a questão da fundamental e da técnica e utilizam um sistema híbrido, mas aquilo que funciona para mim, os meus indicadores podem não ser exatamente os que tu usas e aquilo que faz sentido para ti ou que te faz sentir confortável. E a ele a mesma coisa. Portanto, é dar aqui esta visão, e nem todos têm que ser analistas técnicos também, não é? Claro, agora, eu acho é que não se pode entrar muito naquela perspectiva que eu vejo a radicalizar-se agora um bocadinho, que é quem faz análise técnica faz especulação, quem não faz análise fundamental é porque não está a investir para longo prazo. Mas é engraçado, o que é fazer, o que é analisar fundamental? É olhar para os dados que estão no relatório das empresas pronto, mas isso e é olhar para os múltiplos. Para isso, se calhar mais vale desenhar uma linha de tendência, honestamente, do que estarem a fazer isso, porque não vale nada. Os múltiplos estão sempre a mudar, Claro. são com base nos earnings das empresas. Exatamente. Portanto, lá está, voltamos à mesma questão, que é o conhecimento. Portanto, eu acho que nós, E mais do que nós isso, portugueses, e mais do que isso, os relatórios de contas das empresas têm muitas rúbricas que são, mesmo dentro das empresas cotadas, que são cozinhadas. Que obviamente... eu já nem vou por aí, mas não refletem o futuro, nem tão pouco o Exato. presente. O mais importante é as pessoas perceberem É o do passado. negócio, o que é que aquela empresa representa, ou aquele setor, pronto, que a gente está aqui a falar muito do negócio, mas pode não ser, pode ser só um setor, não é? Porque é que a pessoa acredita naquele setor e porque é que acha que vai ser lá está. Porque é que aquele setor há de ser um setor que daqui a 10 anos vai Sim, dar alguma com coisa, potencial, ou não? exato. Portanto, isto para mim é uma análise fundamental. Isto para mim são parâmetros de análise fundamental que podem não ser propriamente a gente estar a ver indicadores Sim. no relatório de contas da empresa. Exato. Portanto, por isso é que eu não estava a querer entrar aqui do que é para ti, do que é para mim. Porque Sim, mas isto para dizer que é a mesma coisa. Quando eu olho para o calendário económico e vejo, amanhã sai a inflação. sai a inflação, sim. Ok, mas isto não vale muito, porque, ok, então, mas e agora? Vais fazer o quê com isso? Exatamente. Entende? Exatamente. Eu acho que é esta parte em que nos torna... E só interessa para a questão macro, que tu estavas a querer dizer, não é? Para tu teres uma visão de É assim, quem tem interesse ou não, porque vai levar com a volatilidade na mesma, por isso aí quer-se que... A única diferença é que conseguem perceber o que é que está a acontecer. Mas, não sei, acho que há um caminho mesmo muito longo para a parte de saber dúvida. investir bem. Porque Sem nós dúvida. investimos mal. E como é que tu Muito achas mal. que se podia traçar esse caminho aqui em Portugal? Está, eu acho que é aquilo que estavas a dizer e que estás a fazer. Acho que aí tem o meu apoio, eu concordo. Que é a parte que tem que se começar de pequeno. Agora, eu sou um bocado crítico do meio académico. Sim. E já experimentei um bocado de tudo, portanto, apesar de ter saído da faculdade logo no primeiro semestre, já experimentei um bocado de tudo. Mas acho que não sei até que ponto é que a faculdade, até que ponto é que a parte da escola em si não vai resolver tudo. Porque a escola molda-nos a uma forma em que não nos, na maior parte das vezes, não nos deixa pensar muito além daquilo que é ensinado. Ou seja, No modelo de escola que a gente exatamente, conhece, não é? e a maior parte da educação é um bocado baseada nesse modelo, portanto não se incentiva muito à parte da crítica. Eu acho que isso aí é que é importante. Mas portanto, aí já estamos a discutir modelos de ensino, não é? Eu acho que tem que começar por Sim, aí. mas mesmo o do pensar, porque isto é um bocado geral, que é, muitas vezes uma pessoa ouve a opinião de outro e dá como adquirido, se concordar. Bem, nós na verdade devemos ter um lado crítico, não é? Perceber se aquilo que ele está a dizer se faz sentido ou não. Não é crítico no mau sentido, é no bom sentido. Não, mas o pensamento crítico exatamente. é questionar. Exatamente. É o que está por trás de um pensamento perceber crítico. o porquê das Sim, coisas. sim, sim. Exatamente. Mas por isso é que eu estava a dizer, assisti muito na questão dos modelos de ensino, porque e tivemos aqui um convidado anterior que incentiva até sistemas de ensino diferenciados. Os meus filhos estudam num sistema de ensino diferenciado onde já não existe isso. Portanto, eu quando tento explicar ao meu filho Tomás como é que se estuda nas escolas onde ele não está, para ele diz, como assim?
porque ele não consegue entender que eles, alunos, não sejam o centro da aprendizagem. Quando eu Exato. digo que nas outras escolas é como a professora manda fazer e que está certo ou está errado, mas porquê? Porque ele tem um sentido crítico, é incentivado e é trabalhado para que tudo o que acontece na vida dele, ele tem o direito de questionar e Exato. de não concordar. Exatamente. Não quer dizer que às vezes não tenha que fazer na mesma, e obviamente que sim, mas tem o direito de não concordar, dizer porque é que não concorda e como é que deveria ser feito de outra maneira. Exato. Mas por isso tem muito a ver com modelos de ensino. Mas é fundamental, na minha perspectiva, é fundamental, não temos outro caminho, senão isto tem que ir para as escolas, porque nós temos outro problema que depois tem a ver aqui com massas, não é? E nós temos que dar aqui direito. Sim, obviamente, sim. Temos que ter aqui um elevador social que é dar acesso a pessoas que de outra forma não teriam acesso Exato. em casa, porque obviamente o ideal é a educação tem que começar em casa, mas infelizmente Mas também já vemos muito educação alternativa, que é aquilo que os chamados Também. influencers às vezes promovem, às vezes bem, outras vezes mal, mas que é uma forma de, já vimos que é a publicidade mais acessível e mais abrangente, não sim, é? mas aí já estamos a falar mais velhinhos, não é? Porque quando estamos a falar de crianças é mais complexo ser pelos Sim, sim, certo, mas influencers, não é? acho que temos que olhar para todas as faixas etárias, não é? Sim, sim. Não é só estar com a base, senão nunca mais Não, vemos claro que progresso. sim, até porque Exatamente. temos muito mais gente neste momento Até interessada porque- no assunto, já numa faixa mais adultos, não é? Sim, Adolescente. pais jovens jovens haverão também. de ter Exatamente. outra perspectiva depois para os filhos Certo. sobre o tema. Porque eu acho que há muitas partes envolventes que Sim, nunca há têm um um papel único caminho, e são importante, vários, exatamente. vários setores que têm que ser afetados. Qual é que é, e porque tu tens também um projeto, que eu agora esqueci-me, como é que se chama o teu projeto? Trade Value. Como é que ela contribui-te? De que forma é que ela contribui? Olha, vou-te ser sincero, a Trade Value foi o meu projeto, eu tenho mais projetos em paralelo, de outras áreas, mas foi o meu primeiro projeto a sério, ok? Foi na altura, quando eu estava em Londres, comecei a aprender e a partilhar também o conteúdo com outras pessoas que quisessem aprender, totalmente gratuito, zero conflitos de interesse. O que é que aconteceu? Passado o segundo ano comecei a ver que havia muita necessidade, já na altura, portanto estamos a falar de 2019, para aí, 2018, na altura já havia muita necessidade das pessoas saberem um pouco mais das coisas. E começou um bocado assim, portanto, foi um bocado naquilo que eu também estava a dizer há instantes, o ensino alternativo. Portanto, é aquilo que é uma coisa mais específica, não é? Eu vou para a faculdade, qual é a diferença da licenciatura do secundário? Nenhuma. Eu costumo um bocado ir para a faculdade e depois chego à faculdade e vejo, eu estou num estudo de finanças e contabilidade e mesmo assim isto é muito vago, é mesmo muito vago. É muito geral, isto não é só finanças nem contabilidade, isto é muito vago. E acho que às vezes as pessoas precisam exatamente disso, eu procuro isto, então preciso ter acesso a isto. E muitas vezes o que acontece é, no meio tradicional, eu para saber um bocadinho daquilo que ando à procura, tenho que saber uma data de outras coisas que, bem, pode ser bom para a cultura geral, não é? Mas para aquilo que eu realmente procuro, pode não ser o suficiente. É um bocado isso a trade value, a troca de valores. Portanto, é o valor que eu dou às pessoas e o valor que as pessoas também percepcionam e retribuem depois. Por isso é um bocado isso. Boa. E contribuis, ao fim e ao cabo é a forma Sim. também que tens de contribuir também para este aumento, digamos assim, da literacia. Sim, eu tento ser uma voz ativa, portanto também eu tenho tentado aproveitar agora mais recentemente até o facto de ter um bocado mais exposição, também para tentar, bem, já que tenho os holofotes às vezes um bocado em isso cima de mim. É utilizá-los de forma mais positiva. Exatamente, um bocado mais nessa parte. Sim, e agora aqui para jeito de finalização. Quais é que tu consideras, antes de mais, achas que fazemos esta da volatilidade ou da macroeconomia? É assim, a volatilidade já falámos aqui um bocado, não é? Sim. Isso depende sempre bastante. Vou fazer esta aqui. Qual é que... Onde é que estava aqui? Desculpa lá. Quais é que para ti, Henrique, são as próximas tendências macroeconómicas que consideras mais relevantes nos próximos anos? Visto que nós estamos aqui numa mudança quer de economia, quer a nível de tecnologia, político, geopolítico, o mundo está a mudar. Está a mudar rapidamente e como é que tu vês... Geoestrategicamente. Também, a vários O níveis. tabuleiro estratégico está em revolução. Está em não é? revolução, Está em exatamente. revolução. Como é que tu vês quais são as próximas tendências macroeconómicas? É assim, eu acho que nós estamos a aproximar-nos de uma fase muito desafiante.
É curioso, nós já passámos por muitas fases, desde os últimos 5 anos, já passámos mesmo período de inflação, agora a economia está a abrandar um bocado, vais ver para onde é que vai tender, mas acho que estamos a caminhar para uma fase bastante desafiante. Não estou a dizer que isto é um ponto de vista muito negativo, Sim. mas é demasiado incerto. Eu acho que AI é super interessante. É o facto de, portanto, é literalmente exponencial. Aquilo que há uns tempos levávamos 10, 20 anos a fazer, a AI está a reduzir para 1 ano, 2. Portanto, eu acho que a inteligência artificial acho que é uma área que eu não domino, mas que é muito interessante e que acho que possivelmente é daquelas que tem mais potencial. Em termos económicos, lá está, eu acho que há... O xadrez político está complexo. Sim, acho que há problemas que já vêm de trás. Sim, claro. Então não vai ser as tarifas que vão trazer uma crise, mas pode haver alguns fatores de risco. Eu nem estava a pensar nisso, estava a falar porque o xadrez, eu estou a falar mesmo do xadrez político no sentido mundial, não é? Porque nós temos com várias coisas a acontecer. A gente foca-se muito nos Estados Unidos, China, Rússia e agora. Mas é assim, está a acontecer muita coisa no mundo, mesmo em África, estamos com uma série de conflitos que há muito tempo que já não se viu, que tiveram já mais controlados e que neste momento estão outra vez bastante ativos. Estamos com a Ásia também com um conjunto de uma instabilidade também muito, muito grande. Estamos com uma guerra no centro da Europa, estamos com estas guerras comerciais, China, portanto, eu estou a falar no xadrez político em termos globais. Sim. Uma América Latina outra vez muito convulsiva, não é? Por isso eu acho mesmo que estamos aqui numa fase de virada do mundo. Qual vai ser também não faço a mínima ideia. Qual é a tua perspectiva? Acho que a globalização vai mudar, como nós conhecemos. Como nós a conhecemos. Mas lá está, eu não acho que seja por uma figura em específico. Eu também não acho que é por passado. várias coisas que estão a acontecer. Acho que é inevitável não falarmos dos Estados Unidos e China, portanto são os dois principais são os blocos. Big players, claro. E um quer ultrapassar o outro, a ambição do homem é assim, já não tem nada a ver com governos, e a verdade é que a China já não é aquela loja dos 300 que nós achávamos há uns anos. A China agora pode ser equiparado a uma Alemanha da Ásia, portanto acho que há muita coisa que está a mudar, lá está. Agora, a parte geopolítica... a questão é que se equipou-se a China, e foi o Ocidente que equipou a China dessa forma também, não é? Sim, pronto, aqui podemos entrar em detalhes, isto aqui é um tema muito controverso, mas isto é um bocado o modelo americano, porque o modelo americano cresceu muito depois da Europa estar totalmente destruída, com o plano de Marshall, em que financiaram imenso. E 1947. Depois a dívida de o déficit de um é o superávit de outros. Exato. E os Estados Unidos cresceu muito isso e fez exatamente o mesmo com a China. Está a acontecer agora com a China. E a China fez exatamente isso, está a fazer exatamente isso com a África. Portanto, eles basicamente copiaram, nós, europeus, não conseguimos fazê-lo, mas porque, pronto, isto aqui, lá está, é mesmo muito controverso, nem quero aprofundar muito, mas nós só temos, a Europa são 2 países, literalmente. Todos os outros países vivem um bocado à mama da Europa, que é a França e a Alemanha, tínhamos a Inglaterra que acabou por sair, mas o resto vive literalmente às custas daqueles que são os que produzem, porque a Alemanha é de facto uma economia muito, muito forte e são muito pequenos em termos geográficos. Agora, lá está, eu acho que é esta a guerra que vamos ver, que vai continuar a persistir, mas de facto estamos num ambiente um bocado estranho, diria. Portanto, acho que há coisas que são normais, começaram a normalizar. Estamos a ver uma fase do mundo que alguma coisa vai mudar e que não vamos ver o tabuleiro geoestratégico, não vai ficar de todo igual. Então agora aqui uma pergunta que é, perante essa questão que estavas a dizer, que o mundo está desafiante, para os novos investidores, ou para quem agora já iniciou, qual era a tua mensagem perante esta situação tão desafiante, tão complexa, tão complicada? Qual é a tua mensagem para eles para que fiquem um bocadinho mais calmos, menos ansiosos? Porque há muita gente que fica ansiosa com esta história da China, dos Estados Unidos, da Ucrânia, as tarifas, mas é uma guerra, não é? Quer dizer, as pessoas também estão um bocadinho intensas. Qual é a tua mensagem que deixas para é um bocado clichê, mas é diversificar. Acho que não há como. Acho que nunca fez tanto sentido diversificar como agora. Há uns tempos não era mal de todo estar muito concentrados em determinados setores, ou geografias até. Eu acho que agora o importante é diversificar e, se calhar, com o tempo, começar a pensar cada vez mais que é aquilo que o Warren Buffett tem feito, mas que o timing não tem sido certo, que é, o Warren Buffett neste momento tem mais dinheiro
dinheiro do que a própria Reserva Federal. Exatamente. Só isso diz muito. Pronto, não quer dizer que o Warren Buffett saiba tudo, Claro. até porque basta também... Ele é muito. A gente tem que perceber isso também. Assim, estamos a falar de um homem que tem tanta idade quanto o ciclo económico dos Estados Unidos. Era aí que eu queria chegar. O Warren Exatamente. Buffett é da velha guarda, é old Exato. school. Os métodos que ele usa, é normal que com a idade já não tenha a percepção, já não consiga identificar tão bem as oportunidades ou entendê-las Exatamente. como entendia há uns anos. Isso é super normal. E tem um barco em movimento há muitos anos, não é? E tem muito dinheiro que... Também. É um barco em movimento, ou seja, a própria inércia, ele já venceu a inércia há muitos anos, não é? Exato, mas mesmo ele que próprio fala da vertente comportamental, é muito dinheiro. 1% é mesmo muito dinheiro. Eu acho que já estamos a entrar numa parte em que se calhar já está muito mais emocional do que propriamente racional. Na pandemia falhou. Sim. Nesta altura, até há 2 semanas estava certo, agora pode estar errado. Portanto, aliás, errado no ponto de vista de Sim, estar sim. o profeta da desgraça. Mas eu acho que é mesmo diversificar, honestamente, e apostar no conhecimento, e no conhecimento até alternativo. Eu acho que é muito mais interessante e estimulante para qualquer pessoa apostar em conhecimento alternativo. Porque se nós olharmos para aquilo que é o convencional, nós vamos estar sempre formatados para ver todos de forma igual. É a história de pensar fora da caixa. Estamos a Exatamente. viver momentos fora da caixa, temos que pensar em momentos fora. Mas aí falaste num ponto que eu acho que também é importante clarificar e ver o teu ponto de vista, porque quando se fala muito em diversificação, isto obviamente a gente tem que perceber, muitas vezes estamos a falar, obviamente, ou para novos investidores, ou pessoas que estão agora a começar a ouvir estas coisas, outros não, claro que não, podem porque nos gostam de ouvir, vamos achar assim, mas que desmistificar esta questão da diversificação, que é diversificar não tem que ser necessariamente só em empresas diferentes. Estamos a falar de diversificação de ativos, de geografias, de moeda, porque muitas vezes fala-se em diversificação e as pessoas pensam que é comprar empresas diferentes. Não, exato, setores diferentes. Eu posso diversificar, se calhar tenho 50% o S&P, tenho 25% o ouro e tenho 25% obrigações, por exemplo. Portanto, já estou diversificado. Portanto, não precisa de ter 10 empresas, como estávamos a dizer no início. Não precisamos de ter... Não é preciso complicar. Acho que Não, keep it é simple verdade. é muito mais É fácil. verdade. É verdade. Portanto, diversificar dentro daquilo Até que porque assim, se conhecemos... tiveres 10 empresas estiverem todas enfiadas nos Estados Unidos, tens um risco, tens uma exposição, como estávamos a falar há pouco, não é? Exato. Geográfica e ao dólar gigantesco. Posso simplificar o máximo. Portanto, posso ter o tal S&P, o ETF do S&P, posso ter obrigações, tenho um bocado em dinheiro, está feito diversificação. feito, Exatamente. Não é preciso Exatamente. mesmo complicar. Não é preciso rocket science. Não é, não. Bem, Olha, foi um gosto, a gente agora Foi vai um fazer gosto, aqui Henrique. a conclusão. Obrigado. muito obrigado pelos teus insights, pela tua partilha de conhecimento. É sempre bom ouvir outras mentes. Não, e uma pessoa que está, ao fim e ao cabo, está aqui dos dois lados, não é? Portanto, está aqui num lado em que trabalha esta parte muito mais analítica, não é? Exato. E como é que ela é aplicada, ao fim e ao cabo, profissionalmente. Exatamente. E depois tem esta visão também mais de trading view, vamos lhe pôr assim. Eu tenho os pés nos dois mundos. Portanto, Exatamente. exato. Se é algo que ficou claro nesta conversa é que entender o mercado vai muito além de seguir gráficos ou até mesmo notícias. O verdadeiro investidor hoje não é o que procura certezas, é o que faz perguntas certas, mesmo quando as respostas o incomodam. O mundo está a mudar diante dos nossos olhos e a maior ameaça talvez não seja sequer a inflação, a guerra ou a volatilidade. Talvez seja continuar a investir como se tudo ainda fosse igual. Por isso, Henrique, muito obrigada por estares aqui e por nos trazeres e por nos obrigares a trazer este olhar com mais atenção, não só para os mercados, mas para a forma como os interpretamos. Aos que estiveram à mesa connosco, pensem nisto, estão a investir com consciência ou será que estão só a sobreviver no piloto automático? Se gostaste deste vídeo, já sabes, partilha com mais pessoas e esperamos por ti daqui a 15 dias. Até já.